Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos para a palavra de hoje, tá? A palavra de hoje fica no livro de João, capítulo 1, tá? Vamos lá. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: Aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele quando disse: Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. João continuou: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus que me mandou batizar com água me disse: Você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Este é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi isso, e por esse motivo tenho declarado que ele é Filho de Deus. Aqui essa palavra está falando sobre Jesus, né? E João falou na palavra, depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. João, ele era primo de Jesus. Na terra, né? Vocês entenderam o que dizer, né? Ele era filho de Isabel. E João, ele era um profeta. Ele era famoso naquele tempo. Mas ele assumiu que depois dele vinha um que era mais importante do que ele. Ele, João, ele já pregava nos desertos, em muitos lugares João pregava. E ele falou aqui que ele não era digno nem de desamarrar a sandália de Jesus. Sabe o que isso quer dizer? É que ele assumiu o lugar dele. Ele assumiu o lugar dele. A gente pode ser profeta, a gente pode ter 1000 dons, 1000 talentos nessa terra, mas Deus sempre será Deus. Deus sempre será Deus. Deus é mais importante do que nós. Porque antes da gente existir, Deus já existia. Está na palavra. Antes dele nascer, de João nascer, Jesus já existia. E muitos no nosso tempo têm se declarado, né? Ser profeta, tem se declarado apóstolo. Deus dá o talento para o homem, mas sem Deus nada poder fazer. Se Deus não estiver dentro da pessoa, ela não pode fazer nada. E o homem, ele é barro. A gente tem que assumir. Nós somos seres humanos. A gente pode ter, como João era profeta, a gente pode ter talentos, mas a gente sempre vai ser a carne. A gente erra. A gente não devia errar, mas a gente erra. E sem Deus, a gente não poderia fazer nada. Se não fosse a graça de Deus. Nós não poderíamos fazer nada.
Nada. João, ele se colocou no lugar dele quando ele disse que não era digno nem de desamarrar as sandálias dos pés de Jesus. Muitas vezes a gente se acha alguma coisa, porque a gente tá dentro da igreja, a gente se acha alguma coisa, se acha melhor do que as outras pessoas que não conhecem a palavra. Mas às vezes aquela pessoa que não conhece a palavra, ela erra também, mas ela não conhece a palavra. E tem gente que conhece e erra. E peca igual uma que não conhece. Às vezes peca até mais, né? Porque tem gente que gosta de fazer as coisas escondido, né? Pecar e ficar no secreto. Mas pra Deus nada é escondido não, gente. Deus tudo sabe, né? Ainda tem vezes que Ele revela, tira a máscara de muitos que estão dentro das igrejas. Se estiver mentindo, fingindo, Deus tira a máscara. Sabe por quê? Porque Deus gosta da purificação. Ninguém é obrigado a fazer as coisas. Você tem que fazer as coisas é por boa vontade, é por amor à obra de Deus. Não é fazer as coisas obrigada. E o que muito tá faltando hoje é isso. O João se colocou no lugar dele. Ele disse que não merecia nem tirar a sandália dos pés de Jesus. O que falta muito hoje é isso. Se colocar no seu lugar e dizer a verdade. Eu não merecia. Se fosse não falar de mim. Se fosse olhar os meus erros, meus defeitos. Eu também não sou digna. Eu também não seria digna de nada. Eu sei que eu não sou digna da graça de Deus na minha vida. A gente é salvo pela graça. E pela graça. O reino de Deus é tomado à força. A gente tem que se esforçar para ser salvo. Mas se não fosse a graça de Deus, a gente não era salvo. Porque a gente sofre muito nessa terra. A gente é provado, é muito provado na terra. Quando a gente tenta ser salvo, a gente tenta ter santidade, não se corromper, não se misturar, não fazer mal aos outros, não falar mal dos outros, fazer o que está na palavra de Deus, né? Quando a gente tenta fazer isso, a gente é muito cobrado. O mundo, ele, se possível, ele nos destrói. Destrói, porque esse mundo que a gente vive, o inimigo tá nesse mundo que a gente vive aqui. Por isso que existem muitas coisas, muitas enfermidades. Essas coisas acontecem é porque o mal está na terra, o diabo, para destruir as pessoas. Os que não é dele e os que é dele também. Nós somos de Jesus e ele quer destruir a gente. Se não fosse a graça de Deus, a gente não estava vivo. Tem gente que já morreu. A carne, né? Mas a alma para Jesus está viva. Quando Deus vem, Deus ressuscita o corpo, né? Mas a morte espiritual é uma das piores mortes que tem. É a morte espiritual. Porque quando o nosso corpo físico acaba, só quem sabe para onde nossa alma vai é Deus. Só Deus sabe. Se a pessoa é salva, se ela não é salva. A gente tem que assumir cada dia mais que a gente precisa de Deus. A gente tem que assumir. Às vezes a gente diz que é forte, mas a gente não é forte. A gente é fraco. Deus é que faz a gente ser forte. Forte é Deus. Deus é que é forte. Aí a gente fica com aquele orgulho, aquela soberba, dizendo: eu sou levita, eu sou profeta, eu sou apóstolo.
foi Deus que me levantou. Foi Deus que levantou. Mas se a gente não tiver cuidado, a gente pode cair a qualquer momento. A gente tá na terra, Deus prova a gente, como o ouro é provado no fogo. Tenha certeza que tem coisa que a gente passa, que se não fosse Deus, não sei onde a gente tava não. Tem coisa que a gente passa, que é pra fazer a gente se perder, que é pra fazer a pessoa desviar, fazer a pessoa fazer mal aos outros, entenderam? Tem coisa que o diabo usa as pessoas para querer nos destruir, querer nos afrontar. E se você não tiver paciência e não tiver mansidão, você tá perdido. Eu estou perdida também se eu não tiver paciência e mansidão. Porque o mundo, a parte que o mundo faz é essa. A parte do mundo é essa. Querer atrapalhar a salvação das pessoas. Querer destruir as pessoas, as que já são convertidas. E querer destruir as que não são convertidas, para elas não se converter. O mal, ele tem estratégia. Ele tem estratégia, o diabo. Mas Deus tem mais. Deus é maior. Ele tem muita estratégia para iludir as pessoas. Para fazer as pessoas se perder. Desviar. Para fazer a pessoa pecar. Mas se não fosse a graça de Deus, só por Deus mesmo que a gente é salvo. E às vezes a gente fica se orgulhando e falando, eu sou isso, eu sou aquilo, a gente. Se orgulhe, sabe do quê? Se orgulhe de estar no livro da vida. O seu nome estando no livro da vida é o que interessa. Deus dá o talento, mas o seu nome estando no livro da vida é o que interessa. Porque o resto vai passar. Tudo vai passar. Um dia, cada um tem um talento, né? Mas um dia a gente vai morrer. Não adianta a gente ficar se exaltando, se achando. Um dia a gente morre. Deus é que sabe quando é. E aí vai adiantar a gente ter se orgulhado tanto de ter um talento. Vai adiantar o quê? Se o seu nome não estiver no livro da vida, se você não for salvo, vai adiantar aqueles tapas que você recebeu nas suas costas, as pessoas dizendo, você canta bem, você prega bem, você é um obreiro de Deus, você é um apóstolo de Deus. Vai adiantar aquelas honras que você recebeu honra humana. Muitos recebem honra humana, as pessoas elogia, fala mil coisas boas de você, mas no final Deus sabe a verdade, porque se o seu nome não estiver no livro da vida, nada disso vai valer. Nada disso vai valer. Como está aqui na palavra de Deus, você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. Se o Espírito de Deus não estiver na sua vida, se você não estiver andando na linha, se você não estiver embaixo da obediência de Deus, as honras humanas não vai valer de nada. Nada disso vai valer. O mundo espiritual, vou lhe dizer uma coisa, abra sua mente. O mundo espiritual, ele nos cobra muito também.
O mundo espiritual a gente não vê. A gente não vê o inimigo, a gente não vê Deus. Mas o mundo espiritual, ele existe. Claro que ele existe. Se a gente crê em Deus, a gente crê no mundo espiritual. Mas o mundo espiritual, ele cobra muito da gente. E se a gente não estiver na linha com Deus, se a gente não estiver embaixo da obediência de Deus, a gente paga o preço. Sabe por quê? Porque Deus sabe quem é fiel a Ele. E o inimigo também sabe quem é fiel a Deus. Quando a pessoa é fiel a Deus, o inimigo tenta a pessoa de todas as formas. Mas o inimigo sabe que ela é fiel a Deus. E ele bate em retirada. Porque na palavra de Deus diz que resistir o diabo e ele fugirá de vós. Quando a gente resiste o inimigo, ele foge. Até o inimigo sabe quem é fiel a Deus. Agora, se a gente ficar vivendo de aparência, a gente, Deus é que sabe onde é que a gente vai parar. As aparências, muitas vezes ela engana. Tô falando de viver de aparência, é como eu falei aqui. Você só tem aquele título: obreiro, levita, pastor, bispo. Não adianta você ter um título humano, mas você não servir a Deus de verdade. Você está perdendo o seu tempo. Você tem que adorar a Deus de verdade. Você tem que servir a Deus de verdade. Porque o mundo espiritual, ele cobra. Ele cobra. Tem gente que fala que Deus perdoa tudo. Deus perdoa. Mas o inferno, ele existe. Ele existe. E se a pessoa não tiver obediente a Deus, a gente sabe quando a pessoa é de Deus nessa hora. Deus, ele tem o espírito da mansidão. Deus é obediente, Deus é verdadeiro. Se a pessoa for rebelde e mentirosa, a gente já sabe que não é Deus. Não é Deus que usa aquela pessoa. O mundo espiritual, ele é forte, ele é muito forte. Tem gente que não acredita. Eu não sei qual é pior. Os que não acreditam em Deus, ou os que acreditam e fazem as coisas erradas. Eu não sei. Deus é que vai julgar. Mas o mundo espiritual, ele cobra a gente. Cobra muito. Se a gente fizer algo errado e a gente não se arrepender, depois Deus cobra. Deus cobra. Porque Deus é juiz. Deus só não cobra se você se arrepender de verdade. E Deus sabe quando o homem se arrepende. Não adianta você se arrepender só na boca e no seu coração você não se arrepender. Não adianta você se arrepender pro homem e pra Deus você não se arrepender. Se você fizer algo errado e não se arrepender, Deus lhe cobra. Pode passar 20 anos. Vai chegar o dia que Deus vai se lembrar. E Deus vai te corrigir. Deus corrige o homem. Deus corrige quem Ele ama. Deus vai corrigir. Sabe por quê? Porque Deus é justo e Deus é fiel. Se não fosse assim, Deus não seria fiel. Se Deus não fosse justo, como é que Ele ia ser fiel? Como é que Deus ia ser um juiz, né? E João se colocou no lugar dele. Ele era um profeta de Deus. Todo mundo já sabia disso. Antes dele nascer, quando ele já estava na barriga da mãe dele, já foi um milagre, né? A mãe dele engravidar, a gente sabe. Quem já leu, já sabe, né? Leu a Bíblia. Mas ele se colocou no lugar dele como ser humano. Ele só era aquilo porque Deus escolheu. Porque Deus teve dó dele. Deus teve dó da vida dele. E fez ele um profeta. A gente também tem que ter a sabedoria
A gente tem que se humilhar perante Deus. A gente tem que se humilhar. A gente tem que se humilhar. A gente tem que se humilhar. Deus recebe a oração quando ela é sincera. Você tem que se humilhar na presença de Deus. Você tem que se humilhar. Não interessa se os outros vão rir de você, não. Se humilhe na presença de Deus. Se humilhe. Faça o que é correto perante Deus, que Ele vai te ajudar. Você vai ser amigo de Deus. Você vai ser salvo. E é bom você viver a verdade. Pior coisa que tem é viver de aparência. É viver fingindo, mentindo. Você tem que ser aquilo que você é, para você não ser reprovado perante Deus. Às vezes você não é reprovado pelos homens, mas você é reprovado por Deus. E é difícil. Vai ser difícil naquele dia quando Deus vier. E você, ou eu ou você, que eu tô pensando nisso, a gente não subir porque a gente foi rebelde, porque a gente foi desobediente, porque a gente não se humilhou perante Deus, porque a gente quis ser melhor do que Deus. Se Deus sofreu na terra, a gente também vai sofrer. Não interessa o título que você tem aqui na terra. Se Deus sofreu, você também vai sofrer, porque você não é melhor do que Deus. Você não é melhor do que Deus. Eu não sou melhor do que Deus também. Ninguém é melhor do que Deus. Nós somos seres humanos. E a gente tem que estar embaixo da autoridade de Deus. Embaixo da obediência divina. A gente tem que ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Essa foi a palavra de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido, tá? Se vocês não gostaram, se vocês gostaram, eu não sei. Espero que vocês tenham entendido, porque Deus, Ele é amor. Mas Deus, quando toca no homem, Ele toca. Ele toca, pode ser qualquer um. Deus, quando quer corrigir, Ele corrige o homem. E a gente tem que se lembrar disso, da palavra de Deus. Nós não é digno nem de amarrar sandálias, nem a sandália de Deus. Imagine o resto. Deus ainda tem misericórdia de nós. É por isso que Ele vai nos salvar. Porque se Deus fosse cobrar tudo que a gente deve, nós não seria salvo. Mas não é porque Deus dá a graça que a gente tem que pecar, não. A gente tem que fugir do pecado, fugir do mal, fugir da aparência do mal. Essa foi a palavra de hoje. Comente, se inscreva, deixe seu like. E seja abençoado em nome do Senhor Jesus.